Alfabetização. Por onde começar? Estão preparados para embarcar em uma jornada incrível na alfabetização? Vou mostrar o passo a passo de como começar essa aventura de aprender a ler e escrever de um jeito super divertido. Vamos descobrir juntos como as crianças podem entender as letras e os sons de uma maneira totalmente cativante. Explore comigo como transformar o aprendizado em uma brincadeira cheia de jogos e atividades interativas. E o mais importante, vamos celebrar cada conquista nesse caminho rumo à alfabetização. Olá, me chamo Gisele e é muito bom estar aqui. Antes de começarmos, convido vocês a visitarem nosso site, alfabetização.abc.br. Lá, vocês encontrarão de forma mais aprofundada todo o conteúdo que trago aqui no canal, com estratégias incríveis para um melhor aprendizado. Não deixem de conferir, ok? Então vamos ao vídeo. Número 1. Construa uma base de pré-alfabetização. Antes de mergulhar nas letras e sons, trabalhe em habilidades pré-alfabéticas. Isso inclui desenvolver a consciência fonológica, habilidades motoras finas e consciência visual. Para construir uma base sólida de pré-alfabetização, é importante abordar diversas habilidades que preparam a criança para a alfabetização. Aqui está uma sequência de atividades e exemplos para construir essa base. Desenvolvimento de habilidades motoras finas. Referem-se à capacidade de realizar movimentos precisos e coordenados com as mãos e dedos, permitindo atividades delicadas e precisas. Exemplos: coordenação mão-olho. Quando uma criança pega um lápis para colorir dentro das linhas de um desenho, está demonstrando essa habilidade de coordenação entre a mão e os olhos. Desenvolvimento da escrita. Controlar os movimentos da mão ao segurar um lápis ou caneta para escrever, desenhar e traçar formas. Recortar e colar. Cortar usando tesoura e colar objetos em posições específicas, demonstrando precisão nos movimentos. Pegar pequenos objetos. Pegar objetos pequenos como contas, botões ou pequenos blocos, usando os dedos de forma precisa. Movimentos de pinça. Usar a ponta dos dedos, polegar e indicador, para manipular objetos com precisão. Manipulação de fechos e botões. Abrir e fechar botões, zíperes, encaixes e outros fechos. Atividades de coordenação fina. Tarefas que exigem precisão manual, como montar quebra-cabeças. Número 2. Introduza letras e sons gradualmente. Introduzir letras e sons gradualmente é um método educacional que visa ensinar a relação entre letras, seus sons e como esses sons se combinam para formar palavras. Esta abordagem gradual é fundamental para ajudar as crianças a compreenderem o sistema de escrita de forma progressiva e consistente. Aqui está uma explicação mais detalhada. Comece com poucas letras. Inicie o aprendizado focando em algumas letras por vez. Pode-se começar com as letras mais comuns ou aquelas que estão associadas a palavras frequentes. Exemplo: introduza as vogais A, E, I, O, U e algumas consoantes, por exemplo, S, T, M. Explore sons individuais. Concentre-se em cada letra individualmente e nos sons que ela representa. Ajude a criança a reconhecer e pronunciar os sons associados a cada letra. Exemplo: mostre que a letra A pode produzir diferentes sons, como o som curto de A em gato e o som longo de A em maçã. Relacione sons e palavras simples. Ajude a criança a compreender como os sons individuais se unem para formar palavras simples. Explore as combinações de letras e sons que resultam na formação de palavras. Exemplo: use palavras simples como sol, mão ou gato para demonstrar como os sons individuais se juntam para formar uma palavra reconhecível. Atividades interativas. Utilize atividades práticas e jogos educativos para reforçar o aprendizado das letras e sons. Use cartões com imagens associadas a palavras para que a criança associe a imagem com a palavra escrita. Consolidação gradual. À medida que a criança demonstra compreensão e familiaridade com as letras e sons introduzidos, adicione gradualmente mais letras e explore novas combinações de sons para formar palavras mais complexas.
Ao introduzir letras e sons dessa maneira gradual e progressiva, os fundamentos da alfabetização são estabelecidos de forma sólida, proporcionando à criança uma base consistente para a compreensão da linguagem escrita. Esse processo ajuda a criança a desenvolver habilidades de leitura e escrita de maneira mais eficaz e confiante. Número 3. Use materiais e atividades interativas. Recorra a jogos, quebra-cabeças, livros interativos, flashcards e atividades práticas para tornar o aprendizado das letras e sons divertido e envolvente. Certamente, ao utilizar materiais e atividades interativas, o aprendizado das letras e sons se torna mais atrativo e eficaz para as crianças. Aqui estão algumas sugestões de como incorporar esses recursos. Jogos educativos. Jogos de memória com letras ou palavras. Quebra-cabeças de letras ou palavras simples. Jogo da velha usando letras ou palavras. Livros interativos. Livros que exploram sons e rimas de forma interativa. Livros com pop-ups ou partes táteis para explorar letras e palavras. Atividades práticas e criativas. Use massa de modelar para criar letras. Faça cartazes de letras ou palavras usando materiais coloridos e diversificados. Aplicativos educacionais interativos. Utilize aplicativos projetados para ensinar letras, sons e vocabulário de maneira interativa e lúdica. Caça ao tesouro de letras. Esconda letras ou cartões com palavras pela casa ou no jardim para que a criança as encontre e associe com sons ou imagens correspondentes. Jogos de tabuleiro personalizados. Crie um jogo de tabuleiro simples com perguntas sobre letras, palavras ou sons. Teatro de fantoches. Use fantoches para encenar histórias simples que enfatizem sons ou palavras específicas. Desafios de soletração. Desafie a criança a soletrar palavras simples usando letras magnéticas ou de brinquedo. Essas atividades interativas não apenas tornam o aprendizado das letras e sons mais divertido, mas também estimulam diferentes habilidades, como coordenação motora, cognição, concentração e memória. Ao incorporar esses materiais e atividades de maneira lúdica, a criança se envolve ativamente no processo de aprendizado, tornando a alfabetização uma experiência agradável e envolvente. Número 4. Combine letras com sons e palavras. Conforme apresentamos as letras, vamos conectá-las aos sons que representam e, em seguida, usá-las para formar palavras simples. Combinação de letras, sons e palavras é uma parte crucial do processo de alfabetização. Aqui estão alguns passos para facilitar essa associação. Associação letra-som. Comece introduzindo uma letra específica e o som que ela representa. Por exemplo, A faz o som A. Utilize recursos visuais como cartazes para mostrar a letra e associá-la ao som correspondente. Exploração de sons consoantes e vogais. Destaque a diferença entre vogais e consoantes e associe seus sons distintos. Mostre como as vogais frequentemente formam o núcleo das palavras. Formação de palavras simples. Após apresentar algumas letras e sons, comece a formar palavras simples. Por exemplo, use a letra A e a consoante M para formar an e mostre que essa combinação pode fazer a palavra amor. Use objetos ou imagens que representem essas palavras para facilitar a associação entre a palavra e seu significado. Expansão para frases e histórias. À medida que apresentamos mais letras e palavras, vamos juntá-las para formar frases simples. Por exemplo, use palavras conhecidas para formar frases curtas como "O gato é grande". Avance gradualmente para a criação de histórias curtas, usando um vocabulário conhecido e associando as palavras à sua representação visual. Exercícios de leitura e escrita. Incentive a criança a ler as palavras e frases formadas, mesmo que inicialmente seja através da memorização. Inicie a escrita simples, onde a criança pode tentar escrever as palavras que aprendeu. Atividades de revisão e reforço. Integre atividades regulares para fortalecer a conexão entre letras, sons e palavras. Isso pode incluir jogos de soletração, ditados simples ou até mesmo uma divertida caça às palavras. Ao combinar gradualmente letras, sons e palavras para formar frases e histórias simples, você está construindo as bases da leitura e da escrita na mente da criança.
Esse processo gradual permite que ela compreenda como as letras e os sons se unem para criar significado, facilitando sua jornada de alfabetização. Número 5. Leitura compartilhada e modelagem. Leia para a criança e principalmente com a criança. Aponte para as palavras enquanto lê, destaque sons e associe-os às letras. Isso ajuda a criança a ver a aplicação prática do que está aprendendo. A leitura compartilhada e a modelagem são ferramentas poderosas no processo de alfabetização. Aqui estão algumas maneiras de aproveitar essas práticas. Escolha livros adequados. Selecione livros apropriados para a idade da criança, com histórias interessantes e palavras simples que possam ser compreendidas. Leitura interativa. Leia para a criança de forma expressiva, fazendo vozes diferentes para os personagens e enfatizando entonações para destacar sons e ritmos na narrativa. Incentive a participação da criança fazendo perguntas sobre a história ou pedindo que ela preveja o que acontecerá em seguida. Aponte e destaque as palavras. Enquanto lê, aponte para as palavras, especialmente aquelas que representam sons ou letras que a criança está aprendendo. Ajude a criança a associar os sons às letras, destacando como as letras se unem para formar palavras. Envolva a criança na leitura. À medida que a criança se torna mais familiarizada com a história, encoraje-a a participar da leitura, lendo palavras simples ou frases conhecidas. Dê espaço para que ela faça perguntas sobre as palavras ou imagens que estão vendo. Modelagem da leitura e escrita. Demonstre a leitura e escrita, mostrando como as palavras são formadas, soletradas e como se parecem no papel. Mostre à criança como você lê, apontando para as palavras e como escreve, utilizando um quadro ou papel. Explore o contexto das palavras. Ao ler, converse sobre o significado das palavras, fazendo conexões com a vida diária da criança ou experiências que ela entenda. Crie atividades pós-leitura. Após a leitura, faça atividades relacionadas, como desenhos inspirados na história, dramatização de partes da história ou mesmo recontar a história com suas próprias palavras. Essa prática não apenas reforça a associação entre letras, sons e palavras, mas também promove uma compreensão mais ampla do significado e do contexto das palavras. Ao envolver a criança ativamente na leitura, você está não apenas estimulando sua imaginação, mas também fortalecendo suas habilidades de leitura e compreensão. Número 6. Pratique regularmente. A consistência é fundamental. Reserve um tempo diariamente para atividades de alfabetização, mesmo que seja por períodos curtos. A prática regular é fundamental para a consolidação do aprendizado. Aqui estão algumas dicas sobre como manter uma prática consistente. Crie uma rotina diária. Estabeleça um horário regular para atividades de alfabetização, mesmo que sejam breves. Essa consistência ajuda a criança a se familiarizar com a prática e a se engajar melhor. Tempo dedicado especificamente para a alfabetização. Reserve um tempo específico do dia para atividades que envolvam letras, sons, leitura, escrita ou jogos educativos. Breves sessões interativas. Mesmo que sejam sessões curtas, a interação regular com letras e sons é mais benéfica do que sessões longas e esporádicas. Atividades de 10 a 15 minutos, várias vezes ao dia, podem ser bastante eficazes. Varie as atividades. Mantenha a prática interessante alternando entre diferentes tipos de atividades, como jogos, leitura, escrita e brincadeiras interativas. Use momentos do dia a dia. Aproveite oportunidades durante o dia para integrar a alfabetização, como identificar letras em embalagens de alimentos ou soletrar palavras em atividades cotidianas. Envolva a família. Encoraje outros membros da família a se envolverem na prática da alfabetização, transformando-a em um momento divertido e compartilhado. Revisão e reforço constantes. Revise regularmente o que foi aprendido para consolidar o conhecimento, especialmente ao introduzir novos conceitos. Estabeleça metas realistas. Defina metas alcançáveis, levando em consideração o tempo e o nível de interesse da criança para manter a prática consistente. Recompense e elogie o esforço. Comemore cada passo do desenvolvimento da criança, valorizando seus esforços e conquistas, não importando o quão pequenos possam parecer.
A prática regular não apenas reforça o aprendizado, mas também cria um hábito saudável de envolvimento com a alfabetização. Com o tempo, essa consistência ajudará a criança a se sentir mais confiante e habilidosa na leitura, escrita e compreensão das letras e sons. Número 7. Estimule e comemore as vitórias alcançadas. Elogie o esforço, não apenas os resultados. Comemore cada pequeno marco alcançado. Isso mantém a motivação alta e fortalece a autoconfiança da criança. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso de maneira eficaz. Elogie o esforço e a persistência. Reconheça o empenho da criança em participar das atividades de alfabetização, mesmo que os resultados não sejam imediatamente perfeitos. Valorize a determinação dela em tentar e aprender, independentemente do resultado final. Reforce as pequenas conquistas. Comemore cada avanço, seja reconhecendo uma letra, formando uma palavra simples ou lendo uma frase. Enfatize a importância de cada progresso, incentivando-a a continuar se esforçando. Foque no processo de aprendizagem. Destaque o progresso ao longo do tempo, mostrando como as habilidades melhoraram desde o início. Enfatize a jornada de aprendizado, valorizando cada etapa superada. Use elogios específicos. Elogie de forma específica, apontando que foi bem feito. Por exemplo, você identificou todas as letras, ou que bom trabalho ao soletrar essa palavra. Comemore juntos. Faça uma celebração quando a criança atingir um objetivo ou marco significativo na alfabetização, como ler seu primeiro livro ou escrever uma frase completa. Estimule a autoconfiança. Ajude a construir a autoconfiança da criança ao mostrar como o esforço e a prática levam ao progresso. Mostre que é normal cometer erros no processo de aprendizagem e que isso faz parte do crescimento. Recompensas simbólicas. Ofereça recompensas simples como adesivos, estrelas ou elogios verbais para reconhecer o trabalho árduo da criança. Ao incentivar e celebrar as conquistas, a criança se sentirá motivada a continuar aprendendo e se desenvolvendo. Isso não apenas fortalece sua autoconfiança, mas também cria uma atitude positiva em relação ao aprendizado, tornando-o mais gratificante e prazeroso. Número 8. Adapte a individualidade da criança. Cada criança aprende em seu próprio ritmo. Esteja atento às necessidades individuais, adaptando as atividades de acordo com o progresso e os interesses dela. Aqui estão algumas maneiras de fazê-lo. Observação e avaliação constante. Esteja atento ao progresso da criança e às áreas em que ela pode precisar de mais apoio. Observe suas preferências, estilos de aprendizagem e o que a motiva. Personalização das atividades. Adapte as atividades de acordo com os interesses e habilidades da criança. Se ela gosta de desenhar, por exemplo, associe letras ou palavras a essa atividade. Se a criança demonstrar maior facilidade em aprender através de jogos, incorpore mais jogos educativos no processo de alfabetização. Flexibilidade na abordagem. Esteja aberto a modificar o ritmo e a profundidade das atividades com base na receptividade da criança. Se ela estiver tendo dificuldades com uma determinada letra ou conceito, não hesite em revisar e abordar o tema de maneira diferente. Ofereça escolhas e autonomia. Permita que a criança escolha algumas das atividades de alfabetização, dando-lhe um senso de controle e autonomia sobre seu aprendizado. Apoie e encoraje suas iniciativas para explorar o processo de alfabetização de maneira independente. Use exemplos do cotidiano. Relacione as atividades de alfabetização com situações do dia a dia da criança, tornando o aprendizado mais relevante e significativo para ela. Incentive as fortalezas individuais. Valorize as habilidades únicas da criança. Se ela tem uma excelente memória visual, por exemplo, utilize métodos visuais para ensinar novas letras ou palavras. Comunique-se com a criança. Pergunte à criança sobre o que ela gostaria de aprender ou se tem alguma sugestão para as atividades de alfabetização. Esteja aberto ao feedback dela e ajuste as atividades conforme necessário. Adaptar o ensino às necessidades individuais da criança é fundamental para criar um ambiente de aprendizagem inclusivo, estimulante e eficaz. Isso não apenas ajuda na compreensão dos conceitos, mas também mantém a criança engajada e motivada durante o processo de alfabetização. Número 9.
Mantenha um ambiente de aprendizado positivo. Crie um ambiente encorajador e livre de pressão. Deixe a criança explorar e cometer erros sem medo, incentivando a curiosidade e o amor pelo aprendizado. Aqui estão algumas maneiras de criar esse ambiente. Crie um espaço acolhedor. Designe um local tranquilo e confortável para as atividades de aprendizagem, com acesso a materiais como livros, lápis, papel e jogos educativos. Incentive a exploração e a curiosidade. Encoraje a criança a explorar letras, sons e palavras de maneira lúdica e curiosa. Estimule perguntas e respostas, valorizando a curiosidade natural dela. Aceite e encoraje os erros. Demonstre que cometer erros é parte do processo de aprendizagem. Incentive a criança a tentar novamente sem medo de julgamento. Comemore o progresso. Enfatize o esforço e o progresso, não apenas os resultados finais. Reconheça e comemore cada pequena conquista, aumentando a autoconfiança dela. Seja positivo e encorajador. Utilize palavras de encorajamento e apoio durante as atividades de aprendizagem. Demonstre entusiasmo e interesse genuíno pelo que a criança está aprendendo. Estabeleça uma atmosfera sem pressão. Evite pressionar a criança para que ela atinja determinados objetivos em um prazo fixo. Permita que ela avance no seu tempo, valorizando suas habilidades únicas. Crie momentos divertidos de aprendizado. Integre atividades divertidas e jogos educativos para manter o aprendizado leve e prazeroso. Brinque com as letras, invente histórias, crie rimas e faça atividades que despertem o interesse e alegria na criança. Seja um modelo positivo. Mostre entusiasmo pela aprendizagem e demonstre uma atitude positiva em relação aos desafios. Um ambiente positivo e sem pressão cria um espaço seguro para a criança explorar, aprender e se desenvolver. Isso não só fortalece sua confiança, mas também estimula um amor duradouro pelo aprendizado. É fundamental que ela associe a alfabetização a experiências agradáveis e motivadoras para continuar buscando conhecimento de forma natural e entusiástica. Número 10. Envolva-se e seja paciente. Seja um participante ativo no processo. Seja paciente, pois a alfabetização é uma jornada gradual e emocionante. Aqui estão algumas maneiras de se envolver e praticar a paciência durante essa jornada. Participação ativa. Esteja presente e envolvido durante as atividades de alfabetização da criança. Demonstre interesse e apoio. Reconheça que a alfabetização é um processo gradual e individual. Esteja disponível para responder às perguntas da criança e oferecer ajuda quando necessário, mas também permita que ela tente resolver problemas por conta própria. Encoraje a criança a compartilhar suas frustrações, desafios e sucessos durante o processo de alfabetização. Elogie os esforços da criança, mesmo quando ela estiver enfrentando dificuldades. Permita que a criança aprenda no próprio ritmo, explorando e descobrindo novos conceitos. Deixe que a criança se sinta confortável e motivada. Demonstre paciência e calma ao lidar com as dificuldades da criança, modelando uma atitude positiva em relação aos desafios. Lembre-se, a alfabetização é mais do que apenas aprender a ler e escrever. É sobre abrir as portas para um mundo novo de conhecimento, criatividade e expressão. Esteja presente e atento ao progresso da criança, e você verá maravilhas acontecendo a cada passo do caminho. Acompanhar a jornada de alfabetização de uma criança é testemunhar sua transformação em um explorador do mundo escrito, preparando-se para abraçar todas as maravilhas e desafios que a vida oferece. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site, alfabetização.abc.br. Lá, oferecemos o material completo para ajudar na inicialização da alfabetização dos seus filhos. Encontre recursos valiosos e orientações para tornar esse processo educacional mais fácil e divertido. Não deixe de dar like e se inscrever no nosso canal. Juntos, vamos fazer a diferença na jornada educacional das nossas crianças. Visite agora e descubra um mundo de aprendizado. Obrigada!